graças a Deus por Cristo Jesus, né? É interessante que cantamos esses cânticos que realmente centralizam na pessoa de Cristo, e eu já comentei uma vez, e nunca sempre é bom demais falar outra vez, né? É o único que é santo, santo, santo 3 vezes, né? 3 vezes é o nosso Senhor, santo, 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 só cabe a Ele isso, e é uma grande reverência, um grande temor, né? É o nosso Deus, santo, 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 a Ele toda honra e toda glória. Eu gostaria nessa manhã de nós darmos continuidade à exposição do livro de Efésios. Nós estamos no último capítulo, capítulo 6, e hoje nós talvez não vamos encerrar, mas nós vamos entrar no último capítulo, né? Vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado por essa manhã, que estamos em Cristo Jesus, e privilégio nós podermos estar aqui como igreja. Obrigado por cada vida aqui presente, e que o Senhor continua se manifestando, uma graça muito grande diante de um Deus santo, santo, santo. Podemos ouvir a Tua palavra e sermos edificados por ela, e ela nos dá uma direção firme e uma esperança firme, convicta, Senhor. E também extraímos da Tua palavra a maneira de nós continuarmos vivendo nesse mundo tenebroso até a Sua vinda. E para isso necessitamos de Ti mais do que nunca nessa manhã. Teu Espírito Santo e a Tua palavra possam encontrar um lugar em nosso coração, na nossa mente, para que possamos honrar o Senhor, e que o Senhor possa se expressar livremente nessa manhã. Continua se expressando, agraciando-nos, Senhor, edificando a Tua igreja e glorificando o Teu nome, Senhor. Dê sabedoria e graça, Pai. É uma hora muito séria, muito importante. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema é a armadura de Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. Nós vamos ler aí do versículo 10 até o final, até o versículo 24. Acompanhe a leitura, por favor, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se Deus permitir, nós vamos só até o versículo 13. Nós vamos trabalhar o versículo 10, 11, 12 e o 13.
e depois a gente vai deixar outra parte para outra oportunidade, assim que Deus permitir, né? Então, eu gostaria, por isso que é uma pregação expositiva. Chega aqui, não tem como a gente escapar, né? Falar desse assunto, né? Um assunto muito forte, onde está aqui também o diabo, Satanás. Mas a igreja precisa, são verdades, é uma existência, precisa ser ensinada e precisa ser reciclado esse assunto para a glória e honra do nome do Senhor, né? Então Paulo trabalha de uma maneira muito importante aqui. Nós vamos ver principalmente esses versículos 10, 11, 12 e 13. Eu diria nessa introdução que a vida cristã, irmãos, ela não é um navio de turismo, como se um piloto tivesse só um piloto ali pilotando aquele navio e todos os demais ali vão desfrutando da viagem. Não, a vida cristã não é isso. A vida cristã está mais para um navio de guerra, onde todos estão empenhados, estão vigiando, de prontidão, né? Atenção ao inimigo, para o combate. A vida cristã é uma guerra. É uma guerra. É importante, eu sei que os irmãos já sabem disso, mas é importante nós estarmos renovando isso. E Paulo está terminando o capítulo, terminando o livro de Efésios, terminando a carta aos Efésios. Agora ele faz um apelo emocionado a toda a família de Deus, como um soldado de Cristo. E ele usa uma analogia típica da sua época. Um soldado romano, quando ele ia para a guerra, uma batalha, ele usava a armadura de Deus, a armadura, né? E aqui é uma armadura tremenda, magnífica. É a armadura qualificada, caracterizada, a armadura de Deus. E ele é enfático aqui, né? Nós vamos ver que ele usa aqui a palavra toda a armadura, né? Muito bem, esse versículo 10, quando Paulo fala quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele deixa claro aqui, evidência, de entrando já nesse assunto, que não podemos entrar nessa batalha confiados em nós mesmos, em nossa própria força. Portanto, ele faz essa primeira exortação, é que devemos ser fortalecidos no Senhor e nos abundantes recursos da sua força. Ele mesmo fala lá em Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27, da parte B ali, ele fala: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A nossa fraqueza, ela realmente implora o socorro da força do seu poder. Isso é importante, né? O fato do nosso inimigo ser invisível não quer dizer que é irreal. Então é importante nós entendermos isso, e para nós enfrentarmos esse inimigo, para nós vencê-lo, nós não podemos usar armas convencionais. Aqui é uma luta espiritual. Precisamos de armas espirituais, armas poderosas em Deus. E o próprio Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, usando ali a versão da NVI, ele disse lá que as armas com as quais lutamos não são humanas, ou seja, não são carnais. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então é importante nós entendermos isso, que ele nos equipa. Nós vamos ver isso nas próxima aula, se Deus assim permitir. Nós vamos ver os equipamentos que nós vamos usar. Paulo classifica ali. E agora, avançando um pouco mais, ele chega no versículo 11, de uma maneira, você vê que vai sendo crescente aqui a exortação, a maneira como ele quer. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É interessante que ele fala toda a armadura. Eu sei que os irmãos ainda não se lembram, mas vão se lembrar quando nós vamos compartilhar as peças que compõem a armadura. Nós vamos ver depois. Então ele está dizendo aqui que não pode ficar nenhuma peça.
Por exemplo, nós não podemos só usar o capacete, nós temos que usar todas as armas, todas as peças. E aí ele fala assim: para poderes ficar firmes. Olha aí, é interessante, a armadura vai nos manter firmes. E com qual propósito? Contra as ciladas do diabo. Aqui ele começa a entrar, realmente dá nome, aparece aqui o nosso inimigo. Contra as ciladas do diabo. É interessante, né? A nossa luta não é física, mas é uma luta espiritual. Precisamos de uma vigilância constante, ficar firmes com as ciladas do diabo e ficar atento, de olhos abertos, vigiando a todo instante e ficar de prontidão para o combate e não dormir em meio à luta. Irmãos, diabo não é um conto de carochinha, é verdade, é real, e a igreja precisa saber disso. É verdade que no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas partem para um extremo, só fala do diabo, e tem pessoas que foram treinadas para expulsar o demônio, outras falam que o diabo não existe, é uma sombra, é algo antigo, é algo que nós temos que buscar um equilíbrio. Ele existe, mas nós não precisamos ter medo dele, que o maior está em nós do que no mundo. Paulo vai trabalhar princípios para nós sabermos nos defender, para nós sabermos lidar com ele, mas nós não envolvermos com ele, que o maior está em nós, o nosso grande Deus. Aleluia! Então nós precisamos disso. E é interessante que eu disse dessa vigilância, mas olha só que importante que é como a gente vai trabalhar isso aqui, ó, na colocação, ó. Vigiar. Às vezes você fala vigiar, é não brincar com o pecado, é fugir da tentação, como José fez. Os irmãos lembram de José, ele foi atacado, foi tentado ali numa situação muito difícil, como homem, e ele fugiu àquela tentação. E aquilo ali fez com que ele pudesse desfrutar da graça abundante no nosso Senhor dos Exércitos. Aquilo para mim é algo fascinante. Esse modelo que Deus deu ali, a graça para José enfrentar. E não só enfrentar, ele foi convidado a algo que o homem tem essa, né, os homens têm essa tendência, têm esse lado caído, que é fácil, mas ele não deixou ser tomado pela tentação. E é o que nós precisamos também. A cada fração de segundo da nossa vida, nós estamos lutando com todas elas, mas que nós lutemos com toda a armadura de Deus, para que sejamos vitoriosos e que Deus seja glorificado na nossa vida. Então não é que já passou, não, é cada segundo da nossa vida. Então é não ficar flertando com a situação sedutoras, é nós não ficarmos flertando com situações sedutoras, nós deixarmos isso, corrermos. Esse inimigo, ele não dorme, ele não tira férias, ele nem descansa, ele usa ciladas. Aqui a palavra ciladas é metodeia, no grego original significa metodeia, ou seja, um método. A palavra aqui é cilada, armadilha. Ele tem várias armadilhas, vários métodos que ele aplica, dependendo da pessoa, ele vai aplicar o método. E eu não sei aqui, acho que muitos irmãos, muitos homens aqui, no passado eu já tive essa coisa de criança, brincar com armadilha, né, com arapuca. Não sei aqui já, né, os irmãos lembram? Pegava uma caixinha, né, e colocava lá, punha um pauzinho assim, e levantava ela à altura do pauzinho, amarrava uma cordinha, um barbante, e ficava longe, escondido, e colocava uma comida, alguma coisa que chamasse atenção, um pedacinho de carne. Naquela época podia poder um pedacinho de carne, né? Hoje nem tanto. Eu colocava alguma coisinha lá e ficava longe, às vezes 2, 3 moleque, e ficava olhando, vamos ver quem vai entrar. E de repente, quietinho, ele entrava, e quando ele entrava, o que fazia? Puxava aquele barbante, aquele pauzinho caía e a caixa, pá, estava preso ali, aquela presa, aquele bichinho, sei lá.
Isso é uma armadilha. É isso que o inimigo faz. Ele coloca alguma coisa e se nós não estivermos firmes no Senhor, nós corremos o risco de ir lá e ser seduzido. É isso, né? Então, a importância de nós estarmos entendendo, ou seja, nós não podemos lutar com quem nós não conhecemos. É a mesma coisa, um soldado sai na guerra com a sua espada, ele fica lá e para cá, ele fala, com quem que eu vou atacar? Quem que é? Né? Então é importante nós sabermos com quem que nós estamos lutando. E eu trouxe para os irmãos algumas características desse terrível inimigo, né? É o inimigo invisível. O diabo e seus agentes são seres reais, porém invisíveis. Esse inimigo nos espreita 24 horas no ar, por dia. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Eu só vou ler bem rapidinho o texto aqui, quando Pedro fala isso, só eu vou ler, depois os irmãos, a gente anota aí. Lá no capítulo 5, Pedro fala assim no versículo 8 e 9, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque, olha só, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não é o verdadeiro leão, mas ele é uma imitação de um leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, aleluia. Então esse é aquele que ruge para assustar a sua presa. E Pedro trabalha isso aqui, é uma redundância, é um reforço nesse assunto aqui. Você vê que não é só Paulo, mas Pedro também levanta esse ponto, porque é muito importante. Ele procurando alguém para devorar. Olha que a recomendação: resisti-lhes firmes na fé. Olha aí, irmãos, essa é a nossa incumbência. Nós não podemos, tem momentos que esse caso de diabo, de Satanás, nós corremos algumas coisas que precisamos dar atenção. Primeiro, nós transferimos tudo para o diabo. Às vezes a pessoa fala, eu cometi um adultério, aí vem alguém e fala, é esse espírito demônio, Satanás. Nós precisamos entender que é responsabilidade nossa. Nós não podemos tirar a nossa responsabilidade e transferir para o diabo. É importante isso, nós saber trabalhar esse ponto, né? Tudo é diabo, não, precisa ver, tem responsabilidade que é nossa, e tem coisas que é do diabo. Então é isso que Paulo está trazendo, e é isso que Pedro fala, resistir firmes na fé. Então é algo que, e ele fala interessante aqui, que ele diz assim, há certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é só aqui, não é só aqui na comunidade, não é só você que fala, será que é só comigo acontece isso? Não, ele está espalhado por toda a vida. É verdade que Satanás não é onipresente, ele não é igual a Deus, graças a Deus por isso. Então é importante você entender que ele age de forma inesperada. Eu só vou adiantar alguma coisa aqui, para os irmãos terem uma noção de que alguém fala, puxa, eu lembro que às vezes, muitos anos atrás, falava, mas será que ele vem mesmo assim para quem? Ele não vem aqui, não vem ali. Não, olha só que interessante. No livro de Jó, quando a palavra de Deus ali em Jó, quando ele fala assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Que dia é esse que vieram apresentar o Senhor? O que você acha? Amém, dia de culto, aleluia. Presta atenção aqui na palavra de Deus, depois a gente, no capítulo 1 de Jó. Olha só o que ele diz aí, no versículo 6. Veio também Satanás entre eles. Puxa vida, mas Satanás no culto? É onde ele pode, é onde ele quer, porque aqueles que não, só tem duas classes, só tem duas posições, aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão com Satanás. Irmão, é verdade, irmãos, não se iluda. Por isso que tem o juízo final.
Seria injustiça de Deus se o povo de Deus vivesse uma vida santa, rejeitando tantas coisas boas que o mundo oferece por causa do amor de Cristo, e depois, não. Por isso que a vida é uma vida santa com Deus, porque um dia nós estaremos com Ele eternamente. Vale a pena, e muito, porque Ele é conosco. Então, e aqueles que não têm a graça de Deus, não foram salvos, eles vão para o inferno e vão queimar a vida toda, queimando no lago de enxofre. Sabe o que é isso? Porque você morreu e acabou tudo? Não, você vivinha ali e vai queimando. É algo que a nossa mente ainda não alcança. Mas aqui agora nós podemos entender. Não, Satanás ele vem, olha só. E olha só como é que é interessante aqui no livro de Jó, quando ele fala: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Deus sabia. De onde vens? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha aí, então ele está rodeando, ele está passeando, ele está atento, ele está vendo quem é, ele está procurando a sua presa, aquela arapuca, né, para montar, para pegar. Agora presta atenção, quando aqui senão não vamos deter muito, mas quando ele fala, que ele conversa com Deus, no finalzinho disse o Senhor a Deus: eis que há tudo quanto ele há de Jó, está em seu poder, somente contra ele estenda a mão. Que aqui eu só queria deixar uma coisa importante aqui, registrada, firmada na palavra, que Deus tem poder sobre ele, aleluia, e é o nosso Deus, é aquele que nos tornou, nós somos filhos de Deus, pela graça de Deus. Agora a gente vai vendo o valor que é ser filho, é o valor que nós sermos amados de Deus. Ele cuida de nós, nós somos propriedade exclusiva dele, ele vai cuidar de nós até o fim. O inimigo está aí, está cirandando, está armando cilada, mas se nós estivermos obedecendo a palavra, ele não toca, ele não vai nos... Isso é importante. Então, esses pontos é importante nós entendermos. Paulo, eu não vi nenhum texto aqui, nenhum versículo que fala: irmãos, vocês têm que ter medo de Satanás. Ele não fala isso, ele fala que nós não podemos desprezar, que ele existe, está aí, nós temos que tomar a armadura de Deus, tomar todas as peças que nós vamos ver no dia que Deus permitir, isso sim. Então, voltando lá, vendo algumas características, né, dele, a primeira foi essa, a segunda, é um inimigo maligno, a Bíblia o chama de, você vai achar na Bíblia depois procurando, diabo, Satanás, olha os termos: assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abadom e Apolion. Seu intento? Bom, seu intento é roubar, matar, destruir. Ele sabe, o Satanás sabe que ele está sentenciado à perdição eterna, mas ele quer levar homens e mulheres junto com ele. Esse é o objetivo. Ele não quer ir só, e ele já tem bastante, né? Aqueles que não vão ser salvos estarão com ele. Triste, lamentável. Por isso que há tempo. Você que está aqui hoje e não conhece o Senhor, se volta ao Senhor. Ele está presente, ele está aqui. Por isso que é importante você evangelizar, pregar Cristo para aqueles que você ama, os familiares, o amigo, enfim, porque a gente tem consciência que aqueles que não foram salvos, eles vão encontrar uma hora tão difícil, viver eternamente com Satanás. Por isso que a vida cristã é com temor, por isso que a vida cristã é uma guerra, é um inimigo. O próximo característica aqui é um inimigo astuto. Ele usa ciladas, armadilhas, astúcia, ele age dissimuladamente, como uma serpente, ele transfigura de um anjo de luz, ele tenta enganar as pessoas, levando a duvidar da palavra de Deus. Primeiro ponto, será que é isso mesmo? Será que Deus morreu ali naquela cruz? Sim, morreu. Jesus Cristo morreu na cruz. Nós não estávamos lá, mas o Espírito Santo testifica da palavra e nós cremos nessa verdade. Foi um fato. E a igreja hoje dá testemunho que Jesus Cristo morreu aonde? Na cruz. Aleluia. Nós éramos para estar lá e Ele o fez por nós.
Então é isso, as pessoas, ele age assustadoramente como um leão que ruge para nos assustar. Jesus, ele foi tentado no deserto, ele sabe o que é isso, lá em Mateus 4, versículo 1 até o 11, você vê lá, ele foi tentado, mas ele venceu. Com o que ele venceu ali? Com a palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Não se esqueça que a palavra de Deus é a coisa mais valiosa nossa. Não é o dinheiro que às vezes a pessoa tem na poupança, isso acaba, mas a palavra de Deus permanece eternamente, e é nela que nós precisamos. Senhor, renova, eu peço, Senhor, tenha misericórdia, eu preciso amar o Senhor, amar a tua palavra. Jesus foi tentado. Paulo fala em 2 Coríntios 11:4, ele fala assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então fica claro que ele não vem com chifre e nem com cauda, nem com aquele rabinho, porque fica fácil você descartar, discernir, esse aqui não é assim. Então é algo dissimulado, é algo muita astúcia. Caminhando um pouco mais, nós chegamos no versículo 12. Paulo fala assim, presta atenção agora, a exortação ela está ficando tensa, ela vai ficando cada vez mais minuciosa, e é isso, e é importante isso para nós, porque nós precisamos entender, crer e praticarmos isso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, primeiramente, deixar bem claro aqui algo muito importante que nós precisamos entender. A nossa luta não é contra carne, e nem sangue, nem carne. O que é isso? A nossa luta não é contra as pessoas. Por isso que você e eu, nós precisamos saber com quem que nós estamos lutando. Às vezes nós pegamos a arma e nós vamos para cima de alguém errado, acima de irmãos. Nós estamos destruindo aquele que não deveria ser destruído. Paulo deixa claro isso. Não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades. Ou seja, o que é isso aí? Bom, muitos até falam que é difícil você explicar direitinho, mas só para ter uma visão mais clara. É um inimigo numeroso. Paulo fala de principados, poderes, poderosos, príncipes desse mundo, das trevas, exército espiritual do mal. É uma legião, é algo fascinante. São aqueles que estão sobre o comando, quem sabe, do Satanás, do diabo. Eles estão ali para fazer o serviço. Essa luta não é então contra a pessoa, não é contra a parte física, mas espiritual. Meus irmãos, nós temos que orar, amá-lo e corrigi-lo se possível, mas é contra toda essa legião. É muito mais do que nós imaginamos. Como nós ouvimos hoje, é importante nós estarmos discernindo, vendo aqueles, o teu amor pela igreja, pelos irmãos, né? O diabo e os seus demônios, eles rodeiam a terra, eles passeiam por ela, como nós vimos agora em Jó, no capítulo 1, ali no versículo 6 e 7, ele está passeando, ele está andando, ele está circulando. A batalha é essa, é contra a força demoníaca, contra anjos caídos, embora não possamos vê-los, mas eles estão aí, mesmo. Uma coisa interessante que é importante a gente dizer nessa manhã também, mesmo sendo verdade que não podem habitar num crente verdadeiro, mas eles podem oprimi-lo e molestá-lo, eles podem fazer isso. O exemplo da vida de Jó, ele molestou, Deus permitiu. É como, por exemplo, aconteceu com Pedro. Uma vez Jesus, ele prediz a sua morte, a sua ressurreição, estava ali, e Pedro chamou à parte Jesus e começou a reprová-lo. E aí Jesus disse assim, lá em Marcos, no capítulo 8, 33, ele fala assim: Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, todos ali,
repreendeu a Pedro. Olha só a repreensão que ele fez: arreda Satanás. O Pedro, o apóstolo Pedro, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Outra coisa também que eu queria citar hoje, uma coisa muito importante, a interferência do diabo na vida do povo de Deus. Eu queria trazer um exemplo, acho que 2 exemplos aqui. Primeiro, ele está em Lucas. Eu acho que aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, fosse lá no livro de Lucas, no capítulo 8 de Lucas, versículo 12. Aqui a ênfase aqui que eu quero mostrar é uma interferência do diabo na vida do povo de Deus, tá? Então a primeira delas aqui seria essa de Lucas, capítulo 8 de Lucas, versículo 12. Olha o que diz aí. Ele está falando está explicando uma parábola, e ele diz assim: aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. O que é isso? Nós podemos dizer, nós podemos dizer o nome aí desse assunto: ele furta a palavra do coração. Segundo exemplo que eu queria mostrar para os irmãos aqui, sobre essa interferência do diabo na vida do povo de Deus, eu queria que você abrisse, por favor, o livro de Mateus, no capítulo 18, vamos ler aí, acompanhar a leitura do versículo 23 até o versículo 35. Aqui é uma parábola, chama parábola do devedor incompassivo. Por isso, versículo 23 em diante: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. É uma parábola. A palavra incompassivo aí significa sem piedade, né? Uma pessoa impiedosa. Passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-os, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves, paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicasse. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É interessante, é uma parábola. Jesus está contando essa parábola, e de repente ele foi perdoado de uma dívida enorme. É interessante que eu lendo um comentário do Wiberse, e ele faz algo assim, ele conta assim uma coisa estrondosa, né? Uma comparação para chocar mesmo, né? Ele fala assim que a aplicação a lição dessa parábola é clara, que se o rei perdoa uma dívida enorme, né? E ele cita, tipo assim, ele colocou lá no comentário dele, de Wiberse, ele fala 12 milhões de reais. Sem dúvida, ele foi perdoado pelo rei por esse valor. Sem dúvida, o servo
pode perdoar a dívida cerca de R$15 do seu amigo. Quer dizer, ele coloca uma distância, e é mesmo, né? Que a gente não precisa fazer esse cálculo direitinho, mas é algo estrondoso, né? Uma dívida enorme por algo pequeno. E ele foi perdoado, mas ele não perdoou o seu conservo. E aí tem a lição aqui seria essa aqui no final. Ele foi entregue aos verdugos até que pagasse a sua dívida. O que é verdugo? Verdugos são aquelas pessoas, tipo um carcereiro, que ele ficava ali, ele era realmente responsável, ele era encarregado para castigar aqueles presos, aquelas pessoas, para torturar, para atormentar aquela pessoa, quem sabe levar até ao ponto dela confessar. Então ele ficava ali, quem sabe todo dia torturando, atormentando. Então esse é o papel do verdugo. Agora presta atenção no versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará. O que é que o Pai Celeste vai fazer? Vai entregar aos verdugos. Deus vai entregar essas pessoas aos verdugos. Quem são essas pessoas? Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que a gente chega aqui? Qual que é o sentido disso tudo? É que se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, nós vamos ser entregues aos espíritos dos atormentadores. Vai ser uma tormenta. Então é algo muito sério isso aqui, essa parábola, né? Então, nós somos perdoados de uma grande dívida, impagável, e Deus em Cristo nos perdoou. E qual que é a nossa posição hoje? Eu só vou ler 2 textos aqui, porque eu acho que é importante. Eu só vou abrir o texto de Efésios, no capítulo 4, eu vou ler para vocês, o versículo 32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também nós devemos nos perdoar uns aos outros. E Paulo é enfático nisso. Lá em Colossenses, ele fala também, a ênfase é a mesma ali, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: olha só, suportai-vos uns aos outros. Aquilo que nós estávamos hoje, suportar, você tem que aguentar, tem que suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Ou seja, o modelo do perdão que nós recebemos em Cristo, assim também perdoai-vos. É importante isso. Então nós precisamos estar atentos, são algo que cabe a nós, que faz parte da nossa carreira, da nossa brilhante carreira em Cristo Jesus. E chegando aí no último versículo, versículo 13, olha só, é aquilo que nós estávamos falando, essa ascensão forte dessa exortação. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, tira férias, vai passear com a família, fica tranquilo. Não, peraí, é isso que está escrito aqui? Não é isso. Depois de vencer tudo, depois de ter vencido o quê? Tudo, o que tem que fazer? Amém. Permanecer inabaláveis. Aqui tem uma outra grande lição, um grande aprendizado que nós precisamos retê-lo. Ele diz, portanto, ou seja, depois que tudo isso aconteceu, né, diante de tudo que foi feito, foi falado, a ênfase é: toma toda a armadura, não pega só uma peça, não pega só a espada, não pega só o escudo, pega todas, nós vamos trabalhar isso, todas as peças. Para quê? Para resistir no dia mau. Esse dia mau, o que é esse dia mau? Esse dia mau refere-se àqueles dias críticos de tentação, ou de constante assalto satânico que todos os filhos de Deus conhecem. Parece que aquele dia parece que nada dá certo, é um dia difícil, fala, nossa, um dia mau. É um inimigo insistente, ao ser derrotado, ele volta com outras estratégias, ele volta. Davi ganhou muitas guerras, irmãos, mas teve um dia
que ele, quem sabe ali foi um dia de férias ou um dia de preguiça, que ele acordou, não quis ir para a guerra, e ele foi tentado, e ele caiu. Os irmãos sabem. É um momento de fraqueza, um momento que você não está com toda a armadura, é um dia que você não está permanecendo inabalável, né? Isso é importante. Então a vida com Deus, a vida em Cristo, a vida cristã, nós não tiramos férias de Deus. Nós não podemos tirar férias. Agora hoje eu vou passear, não vou nem levar a Bíblia. Vai ficar uns 15 dias fora. Não, meu irmão, nem vou levar a Bíblia. Irmãos, isso é loucura. É melhor você não ir. Ou você vai, mas o Senhor ali nunca tiramos férias. Então é interessante que, naturalmente falando, quando você passa por uma hora difícil e tal, e de repente você fala, agora vamos comemorar. Tudo bem, mas permaneças inabaláveis, sabendo que Ele está ali astuto, que Ele pode vir a qualquer momento, né? Com Jesus também foi assim. Lucas, ele narra isso lá no capítulo 4, versículo 13, ele diz que Jesus, quando Jesus passou por tentação, ele fala, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então nós precisamos estar realmente permanecer inabalável. O que é permanecer inabaláveis? É uma comunhão com Deus. Paulo diz lá no próprio livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Nós possamos estar cheios do Espírito Santo, não ter lugar para coisas nossas, coisas do mundo, da carne, mas estar cheio do Espírito Santo. Ele trabalha também em Colossenses, que habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Então ter essa intimidade com Deus, esse conhecimento com Deus, ter um relacionamento com Deus. Nós estamos então, permanecemos inabaláveis, cheios da graça de Deus, pronto para o que der e vier. O inimigo não chega estudando a palavra, tendo nossos pensamentos nas coisas do alto. São tarefas permanentes que o povo de Deus tem que fazer como filhos de Deus, amados de Deus. Esse é o nosso retorno para nós termos uma gratidão para Deus. E é interessante que é uma gratidão a Deus, mas nós é que desfrutamos. Nós estamos caminhando para a vida eterna, a viver com Ele eternamente, a passos largos, né? O inimigo vai ficando no lugar dele, e nós vamos ficando no lugar nosso como Cristo em Deus, vivendo uma vida de santidade que honra e glorifica o nome do Senhor. Essa é um princípio importante. E aqui nós estamos caminhando já para eu quero fazer uma aplicação e uma conclusão. E interessante que João fala isso, eu disse aqui para os irmãos, lá em 1 João capítulo 4, no versículo 4, ele fala, filhinhos, sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Aleluia! Isso temos que ter ciência, temos que ter convicção de que o maior está em nós. Mas não é para nós orgulharmos, vangloriarmos, é para nós termos gratidão, temor, alegria, que Ele está aqui conosco, que nós não precisamos temer. Quando nós entramos por esses princípios, e esses princípios sejam realidade da nossa vida, isso faz valer, o maior está em nós, Jesus Cristo Senhor, o dono do universo, aquele que criou todas as coisas. E João, no 1 João, lá no capítulo 5, no versículo 19, ele mostra mais alguma coisa. Ele fala assim, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro, lembra? Jaz no maligno. Amém. O mundo inteiro jaz no maligno. É um privilégio ser filho de Deus? Aleluia. E muito. Amém. Aleluia. Isso é graça sobre graça. Que nós saímos daqui hoje, nós possamos bradar, Senhor, muito obrigado, Senhor. Deus, sou um filho do Senhor. Me ajuda a viver como tal, firmado na Tua palavra, independente das circunstâncias. São difíceis, são horas difíceis, a vida cristã é uma guerra, mas é um privilégio nós estarmos nessa guerra,
Paulo chega no final, ele fala alguma coisa como o quê? Combati o quê? O bom combate. Guardei a fé. Mas é uma guerra, mas é um bom combate. Por quê? Você sabe por quê? Porque nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. O Senhor derrotou Satanás, a condenação. Aleluia. Ele venceu a morte, o inferno e a condenação. Nós somos filhos dele. É muita graça. Eu queria só então fazer uma aplicação e uma conclusão. É um assunto tão... Então eu queria que os irmãos pudessem abrir aí em Filipenses. São versículos aqui importantes, fundamentais para nosso dia a dia, né? Paulo deixou claro aqui no versículo 8 e 9 do capítulo 4 de Filipenses. Acompanhe a leitura, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Irmãos, eu estava pensando sobre isso. Aonde você encontra tudo isso? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Aonde você encontra isso? Aonde que nós vamos encontrar isso? Na palavra. É o caráter de quem? De Deus. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Amém. Então nós não paramos de pensar besteira. Besteira nos leva para besteira. É uma porta aberta para quem chegar? Isso, nós estamos montando algo para ele chegar. Pensar besteira, tranqueira, coisas ruins. Nós temos que pensar isso aqui, coisas boas. E é uma luta, eu sei que é uma luta, eu passo isso. Fração de segundo, não é todo dia não, é fração de segundo. Vem à mente pensar em coisas ruins. Então na hora, pega a sua mente, leva a cativa, começa a pensar em Deus, em Cristo, nas coisas do alto, nesses coisas puras, coisas de valor, no Senhor. Isso vai ocupar nossa mente, e ocupando a nossa mente, nós não estamos deixando o inimigo pensar por nós, ou seja, ele não vai usar nós. Olha aí, nós estamos resistindo. Isso é muito importante. E aí então, o último texto que eu queria, para nós encerrarmos, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler aí do versículo 5, versículo 4 até o versículo 11. Preste atenção agora nesse texto final, para nós encerrarmos. Olha só, no capítulo 5, versículo 4 e 11, até 11, em 1 Tessalonicenses. Agora vos rogamos, irmãos, desculpem. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aleluia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Olha aí. Pelo contrário, a palavra aí é vigiemos. Já ouvimos agora há pouco. Sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, de novo, olha aí, revestindo da couraça aqui, já vou adiantar, ele vai falar da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Essas são as peças que nós vamos ver no capítulo 6, do versículo 14, 15, 16 e 17, e ele já diz aqui, em Colossenses, olha só, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E por que isso? Versículo 9, ele responde, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, que morreu por nós, aleluia, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, ou seja, dioturnamente com Deus na pessoa de Cristo. Não podemos nos deixar, mas
tomar posse do senhorio de Cristo. Versículo último aí, 11: consolai-vos, pois, uns aos outros. Olha aí, nós temos que nos consolar uns aos outros. Irmão, está difícil, tá, mas vem cá, olha só, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Lembra que o inimigo, ele está astuto, ele está vendo você conversar ali, sozinho, às vezes fazendo coisa errada que não devia, falando de coisas, falando de alguém que você não devia falar mal. Ele está ali, e ele sabe como vai chegar agora. Aquela pessoa que é fuxiqueira, que só fala mal dos outros, ele sabe como trabalhar. Aquela pessoa que faz coisas erradas, está ali sozinha, ou dentro do seu carro, enfim, ele sabe como chegar. Ele está vendo tudo isso. Então, que sejamos pessoas em santidade, pessoas que clamam ao Senhor, para que Ele possa realmente, olha só, é muito forte isso. Então, que essas são as necessidades da vigilância. Eu queria encerrar dizendo à igreja que a vida cristã é uma guerra, mas Paulo disse em Romanos que nós já somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é certa, o inimigo já foi derrotado, ele está aí, verdade. Então é importante isso, mas nós temos a responsabilidade humana. Pedir a Deus que Deus nos capacite a nós praticarmos os princípios, vivermos para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus dê a graça nesses dias tão difíceis, para que a igreja do Senhor continue como luz, como sal da terra, ela fazendo a diferença nessa terra, brilhando como luz, porque não pode esconder, o brilho é tão forte que é a igreja do Senhor. Ali estão os santos, aqueles que estão entendendo que tem Satanás, mas maior é o Deus que está neles, estão vivendo por eles e nele, estão brilhando para a glória do Senhor Jesus. Então que nesses dias vivamos assim, cada um de nós temos esse compromisso diante de Deus, para apertar nosso cinto, a nossa vida com Deus, viver uma vida realmente que agrada o Senhor, para a glória do Senhor. E se você estiver passando alguma dificuldade, está difícil, e eu me coloco à disposição. Se quiser alguma coisa, como casamento, lá na sua vida, todos nós passamos, não tem bom na vida de cristão. Não é que eu sou melhor, mas nós podemos nos ajudar um ao outro. Cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então me coloco à disposição, faço uma ligação, eu vou com a máscara lá e a gente não está, tira mas eu também quero ser útil ali, para a gente chorar junto. Se nós não soubermos, nós vamos buscar de Deus, mas é isso, tá? Graças a Deus pela vida de cada um que está aqui, e aquele que não foi salvo está aqui, é uma grande oportunidade hoje. O Senhor está aqui conosco, aleluia, muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças nós te damos nessa manhã, por ti mesmo, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor é um grande Deus que nos salvou, morreu ali naquela cruz, ressuscitou e hoje vive e está sentado à destra do Pai. Nós dizemos já que nós te adoramos, Senhor, adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, continua fortalecendo, consolando a tua amada igreja, a cada vida aqui, levando mais próximo de ti, Senhor, e não permita que nós sejamos enredados pelo Satanás, mas que sejamos ganhos por ti, pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua santidade. Fortaleça, console e guarde a tua igreja. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.